Caixa Econômica Federal entrou com recurso para não pagar correção monetária sobre saldos de FGTS. O caso deve ser analisado hoje pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário apresentado pela Caixa Econômica Federal contesta a decisão do Tribunal Regional da Terceira Região em São Paulo, que determinou que a Caixa pague diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em consequência da aplicação de planos econômicos. Em 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por meio do plenário virtual, reconheceram por unanimidade a repercussão geral da questão discutida no recurso. A Caixa busca, por meio do recurso, ficar livre do pagamento dos índices de atualização. A instituição financeira alega que os indicadores foram reconhecidos como indevidos pela jurisprudência do Supremo. Segundo a Caixa, os valores do fundo pertencem só aos empregados. Portanto, para a instituição, todas as ações que tratem de preservação do patrimônio do FGTS apresentam questão constitucional com repercussão geral. A União se manifestou favorável à Caixa Econômica. Já a Procuradoria-Geral da República é contrária. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Sobre esse caso que vimos agora na reportagem, já há uma decisão judicial nesse sentido. Então, a Caixa recorreu. Quais são os argumentos da Caixa Econômica? Rafaela, um título judicial ele é constituído a partir de uma sentença judicial já transitada em julgado. Neste caso que está em discussão, houve então uma decisão do Tribunal Regional no sentido de que a Caixa deveria efetuar o pagamento com base com essas atualizações. Então, a partir dessa decisão, o credor entrou com uma ação cobrando esses débitos da Caixa Econômica Federal. E quando se está nessa fase, existe a possibilidade do devedor também contestar essa cobrança, embora essa contestação ela seja mais limitada pelo fato dessa decisão já ter sido transitada em julgado, ou seja, já estar irrecorrível. Então, o próprio Código de Processo Civil ele estabelece possibilidades de embargos à execução, em que o devedor pode então questionar a validade daquela cobrança. E uma das hipóteses está prevista no artigo 741, inciso 2, que é quando o título for inexigível. E o próprio Código de Processo Civil estabelece que essa inexigibilidade do título, ou seja, não pode haver cobrança, quando aquele título ele foi constituído com base em uma lei ou ato normativo que foi posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é com base nesse dispositivo que a Caixa Econômica quer aí tentar ficar livre dessa cobrança. E esse é o debate central. Esse dispositivo em questão? Exatamente. O Código de Processo Civil, em especial esse artigo 741, inciso 2, comulado com o parágrafo único, é o que está efetivamente sendo questionado. Os ministros vão decidir se esse condicionamento, né, de que só é possível cobrar se não houver nenhuma declaração de inconstitucionalidade, se isso é válido ou não. Os ministros vão definir se esse dispositivo está ou não de acordo com a Constituição Federal. Ok, o plenário do Supremo Tribunal Federal também pode votar hoje os embargos de declaração do recurso extraordinário que manteve a decisão do TRF da 4ª Região. O tribunal considerou inconstitucional atribuir responsabilidade aos gerentes das empresas quando não existem elementos que caracterizem a atuação dolosa dos sócios. O recurso é da União, que argumenta que não teria sido atingido o quórum necessário para a declaração de inconstitucionalidade, embora o recurso extraordinário tenha sido votado por unanimidade. Ao julgar o recurso, a relatora do caso, a ministra aposentada Ellen Grace, foi acompanhada pelos demais ministros. Ela analisou a responsabilidade tributária, salientando que o responsável pela contribuição não pode ser qualquer pessoa. Ele deve ter relação com o fato gerador ou com o contribuinte. Agora, os ministros devem decidir se há alguma omissão ou obscuridade na decisão do plenário do STF. Gisele, sobre esse caso, eu queria que você explicasse se o dispositivo ainda está em vigor. Não está em vigor. Houve uma medida provisória em 2008 que acabou revogando. Essa medida provisória foi convertida em lei em 2009, então ele não está mais em vigor. E o interessante é que na época em que esse recurso extraordinário foi julgado,
ele foi julgado em 2010, uma questão preliminar que se colocou no plenário foi exatamente sobre esse fato. O fato de ter sido revogado, isso impediria o julgamento do recurso extraordinário? Então, os ministros entenderam que não, que por se tratar de um caso, né, que veio a partir de um caso concreto, não se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade, é um recurso extraordinário em que nós temos aí partes efetivas que estão buscando a resolução de uma situação na Justiça e essa discussão envolve uma questão constitucional. Então, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que, ainda que tivesse havido a revogação, isso não impediria o julgamento do recurso extraordinário pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente pode aguardar aí uma rediscussão do que já foi discutido pelo Supremo? Normalmente não é o que acontece nos embargos de declaração. O que nós temos hoje na pauta, então, é um recurso do recurso extraordinário. São os embargos de declaração que foram apresentados e quando se tem esse tipo de recurso é para se alega uma possível omissão, obscuridade ou contradição naquele julgado. Então, os embargos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o regimento interno, eles devem ser apresentados dentro de 5 dias, são julgados pelo próprio órgão prolator da decisão. Então, hoje, a princípio, eles não importam em rediscussão, em novo julgamento, mas apenas em ajustes, caso fique configurado alguma omissão, obscuridade ou contradição. Ok, Gisele.